A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no áudio 6 e penúltimo, né? Amanhã já é o último áudio desse estudo, Murmurar é Pecado, né? A gente está aprendendo um pouquinho, estamos viajando um pouco dentro da palavra murmurar, a maneira que as pessoas murmuram escondidos, a gente não sabe, né? Mas, como a gente disse ontem mesmo, Deus, meus irmãos, ele vai julgar, ele conhece o que eu e você não vê, né? Nós terminamos ontem em Romanos capítulo 2, no verso 16, e eu quero fazer essa leitura. Vamos lá? Que a gente leu ontem, tá bom? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, no seu versículo 16, que diz assim, ó. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, terá esse julgamento. Então é melhor que não tenha segredos aí, né? Que venha conversar com Jesus e confessar a Ele. Amém? Mas eu quero agora falar outro assunto. Já que estamos falando de murmurar, repara e presta atenção nisso. Números, lá no comecinho da Bíblia, Números, capítulo 14. Vamos lá? Capítulo 14 de Números, verso 26. Olha só. Números 14, 26, ele vai dizer assim, ó. Eu tenho que ler um pedaço dele para você entender, ó. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Tá vendo? Verso aí 26 e 27, né? Então, o que eles achavam que Deus não estaria vendo ou ouvindo, se enganavam. Poderia ser que Moisés não estava ouvindo, mas eles, o nosso Deus, estava, né? Então, aqui tiramos base de que ele estava. Até quando ele está dizendo? Até quando, né? Até quando sofrerei esta má congregação? Até quando o nosso Senhor ficaria aguentando essa situação de pessoas que só reclamam? Sabe, meus irmãos, o problema de a gente ir para um culto e só reclamar? Tem hora que se a gente parasse para sair um pouquinho do nosso corpo e fosse enxergar a maneira que nós tratamos as pessoas, você mesmo não aceitaria você como um amigo. Você reprovaria as suas próprias atitudes se você pudesse de fora assistir o que você faz. Você não concordaria. Mas como você está dentro, você não consegue ver e muito menos se reprovar, se julgar, né? Por isso que é bom ter um pouquinho de simancol, ver se a gente está agradando, se a gente está conseguindo conversar e ser aceito no hall de amizades, né? Ainda que não agrademos, não podemos jamais sair falando, murmurando, xingando, brigando. Não, meus irmãos, paciência. Como é que você quer ser um apto adorador e morador dos céus se você não está pronto para viver aqui? Se você não consegue saber falar, aguentar, suportar o seu próximo aqui. Tem pessoas que enchem o saco mesmo, mas você não deve sair murmurando. Eu me pego às vezes saindo um pequeno murmúrio que eu sei que aquilo desagrada a Deus. Então rapidamente, Senhor, me perdoa, eu não queria ter pensado ou falado isso, né? Então a gente sabe que não pode. Agora dá um pulo comigo em 1 Coríntios, né? Nós estávamos em Números 14, 26 e 27. Vamos lá? 1 Coríntios, glória a Deus por isso, Novo Testamento, capítulo 10 e versículo 10, tá? 1 Coríntios 10, 10, que diz assim, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha, então peraí. Em Números 14, 26 e 27, Deus falou até quando? A gente não continuou porque o texto é comprido.
Mas lá no capítulo 16 você vai ver a rebelião de alguns murmuradores, que foram Coré, Datã e Abirão, tá? Você olha na sua Bíblia aí depois, capítulo 16 de Números. Senão o estudo ficaria muito grande, mas olha só, lá aconteceu que Deus começou a julgar, meus irmãos, os murmuradores, né? Então os murmuradores acabaram encontrando dificuldades em suas vidas, até mesmo a morte. Por quê? Porque a murmuração é contra Deus, acaba fazendo as pessoas serem contra Deus, tá entendendo? E Deus é um Deus de misericórdia, Ele dá chance, Ele perdoa, só que a pessoa rejeita tudo aquilo, né? Agora em 1 Coríntios 10:10 está dizendo o quê? Não murmureis, então não devemos murmurar. Quem está falando é Paulo. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, né? Eles pereceram lá no deserto, meus irmãos, por causa do quê? Por causa da murmuração. A murmuração então traz destruição. Para de ficar reclamando. Você respira. Você tem chances todo dia de lutar para melhorar essa situação. Tem muita gente que fala assim, eu vou dar um exemplo, olha só. O pai usa drogas, trai a esposa, fala palavrões, rouba, ele comete, em vez dele cometer 10 pecados contra 10 mandamentos, ele comete 1 milhão de pecados. A esposa a mesma coisa, aí eles têm uma filhinha. Aí do nada uma pessoa vai e mata a filhinha deles. Eles falam, como é que Deus existe e deixa isso acontecer? Entendeu? Como é que Deus deixa isso acontecer? Filhos são heranças do Senhor. Deus deu os filhos para que a gente cuidasse. É os pais que deveriam tomar cuidado. Tá entendendo? Eu dei uma bronca na minha filha e deixei ela de castigo domingo passado agora. Por quê? Porque eu estava em casa, né, fazendo um pequeno estudo, e na minha intenção a minha filha estava brincando com os meus sobrinhos no quintal da frente. Só que a minha outra sobrinha, chamada Radassa, a Radassa chamou a Kemily e falou assim, Kemily, eu já pedi para o seu pai e o seu pai deixou, vamos comigo no mercadinho? As duas são crianças, a Radassa deve ter 9 anos, a minha filha tem 7. As duas foram até um mercadinho e aí depois voltaram. O meu filho mais velho, o maiorzinho, chegou em mim e falou, pai, a Kemily saiu sem te avisar. Você está entendendo, meus irmãos, que ela saiu fora do meu alcance? Tá certo que ela desobedeceu, mas eu devia estar um pouquinho mais atento, né? E se Deus não guardasse? E se de repente algum mal acontecesse? Como é que eu poderia dizer mal de Deus? Meus olhos não estavam sobre ela. Tá entendendo? Pastor, mas nós devemos estar com os olhos sempre atentos? Sempre atentos. Repara a galinha quando está com seus pintinhos. O gavião sobrevoa, mas ela está sempre atenta. Qualquer margem de perigo, ela começa a cocoricó e já tampa seus pintinhos debaixo dela. Aprende com a galinha o ensinamento de cuidar dos filhos. Olha um pato quando vai atravessar a rua, ele fica atento para que todos atravessem. Se faltar um, ele volta para buscar. Mesmo assim, meus irmãos, temos que estar atentos, né? Bom, vamos para mais um versículo aqui, ó. Romanos, vamos só voltar um pouquinho aqui, né? Romanos, olha só. Romanos, capítulo 1, verso 28 a 30, que diz assim, ó. Porque não é judeu... Deixa eu ver se... Não, estou no capítulo 2, né? Capítulo 1, 28 a 30. E como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Tá vendo que a palavra murmuradores estão aqui? São pessoas que Deus deu chance. A pessoa não quer nada com Deus, Deus fala, então tá, então eu vou deixar você por sua própria conta. Quando Deus deixa essa pessoa por sua própria conta, Deus lava as mãos. Aí o diabo desce a lenha. Tá entendendo? Quando a pessoa não quer nada com Deus, acaba acontecendo tudo isso, meus irmãos, porque Deus lava as mãos, ele fala, olha, eu estou dando chance, mas a pessoa não quer nada. Deus é misericordioso, ele corre atrás, ele faz de tudo e a pessoa não quer nada, tá entendendo? Lemos 3 versículos aí, vocês viram aí que coisa maravilhosa, meus irmãos, é aprendermos a palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado para não sermos murmuradores, né?
A palavra de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todos, meus irmãos. Anota aí a lição de casa. Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13, né? Está fazendo aniversário hoje a irmã Zenaide Passos, do grupo Mulheres de Oração. Todo o grupo te parabeniza, Zenaide. Que Deus abençoe grandemente, né? Hoje também é aniversário da Marcinha, do Bazar. E o Aurélio da Gláucia, lá do Alto do Riviera. Marcinha e Aurélio, né? Deus abençoe, feliz aniversário a vocês, tá? Glórias a Deus por isso. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes aqui. Tenho sim, ó. A Júlia Cavalcante Fernandes da Silva tá fazendo aniversário hoje. E ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? O Thierry Santos Nascimento também pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe e feliz aniversário, meu amigo. Hoje também é aniversário da irmã Cícera, da Igreja Evangélica Filadélfia, em Orocó, Pernambuco, né? E a senhora vai melhorar dessa situação, tá? Em nome de Jesus, a senhora já está nas minhas orações. Em nome de Jesus, tá bom? Feliz aniversário, varoa. Quero aproveitar e mandar um abraço para um casal maravilhoso, né? Que é o Vida e a Maria Nunes, lá de Belém do Pará, tá? Um grande abraço para esse casal, um grande abraço para a irmã Maria Nunes aí, ó. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Bom, meus amados irmãos, vocês que querem me ajudar na cesta básica, vocês viram aí que eu tive um pequeno problema aí, né? Que a Casa de Recuperação precisou de ajuda, né? Eles receberam mais pessoas e a quantidade de mantimento não deu, então eles pediram socorro. E aí eu fui pedir socorro para vocês, tá? Bom, meu número para você falar comigo, pastor, quero te fazer uma doação, tá? Para você pegar minhas contas, Pix, 11 9 30 18 08 70, tá bom? Bom, meus irmãos, por enquanto é só. E amanhã é o último áudio. Amanhã tem mais.